Olá, meus amores, dando início aqui a mais um dia de aula online. Hoje a gente vai apresentar ortografia RR do livro de gramática para nós concluirmos nossas atividades do livro de gramática para podermos na próxima semana fazer nossa provinha, tá bom? Então, um ótimo dia para todo mundo, ótimos aprendizados. Qualquer dúvida, a tia tá aqui para ajudar, tá? Só mandar um áudio. E tenha um dia muito bacana. Continue se cuidando, como a tia sempre pede, para logo nós estarmos todos na sala de aula juntos com fé em Deus. Tá bom, meus amores? Então vamos dar início agora na sala de gramática. O uso do R. No começo, eu sou forte, por isso fico sozinho. Então, no começo de palavras, a gente sempre escreve somente uma letra R, tá? No início de palavras, o som da letra R é forte, tá? A gente vai ver mais na frente que ele só para ele ficar forte, em algumas palavras é necessário escrever dois R's, mas no início de palavras não, é somente um R, tá bom? Então, por quê? Porque ele já tem som forte, ó. O que é som forte? É quando você sente pronunciando a sílaba com força. Rato, né? Você sente puxar aqui no seu peitoral, né? Aqui no tórax, o som, a força para pronunciar a sílaba ra, né? Rato. Então, o R já tem um som forte, certo? Então, no início de palavras, você só precisa escrever uma letra R. Ele já tem som forte, então, somente um, tá? Agora, no meio, quando ele está entre vogais, ele tem som fraco. Por exemplo, aqui, quando ele está aqui é uma letra A e aqui é uma letra E. O R está no meio. Então, como é que fica? Jacaré, ré. Vejam que a gente não põe força para falar ré, ré. Tesoura, rá. Barata, rá. Coração, rá. Som fraco é isso, é que você não põe força para pronunciar a sílaba, certo? Então, olha aí, jacaré, tesoura, barata, coração. Vejam que tem uma vogal de um lado e uma vogal do outro. Toda vez que o R tiver esse som fraco, que não exigir força para você pronunciar a sílaba, né? Percebam que ele vai estar sempre entre duas vogais, tá? Quando você for ler uma palavra, se você tiver dúvida se vai pronunciar ra ou rá, você observa o que tem de um lado e o que tem do outro. Se for duas vogais, você já sabe que você vai falar ele com som fraco. Rá, ré, ri, ró, ru, rão, tá? Entre vogais, quando tiver uma vogal de um lado e uma vogal do outro. Entre vogais, eu vou acompanhado de outra letrinha, tá? R. Assim formamos RR para ter o som mais forte. Agora é a hora do RR. Quando é que a gente escreve o RR? Quando ele está entre vogais e precisa ficar com som forte. Porque lembra que eu falei anteriormente? Que se ficar só um antes entre uma vogal e outra, o som fica fraco. Então, quando eu quero que o som fique forte, a sílaba fique forte, eu uso o quê? Duas letras R's. Aí eu leio cachorro, torrada, marreco, corrida, entenderam? Quando eu quero que a sílaba, né, que a pronúncia exige som forte, então, se tiver entre duas vogais, eu sempre tenho que colocar duas letras R's. Se o som for fraco, não, é só uma, tá? Para ficar ararirorurão. Quando precisa, a pronúncia exige a pronúncia de um som forte com R, então eu coloco duas letras R's, tá? Lá no início da palavra, o que a tia falou? Palavras que iniciam apenas com um R, né? Porque ele já tem um som forte. Então, o R tem essa função na palavra, na sílaba, de deixar a sílaba com som forte ou som fraco, né? Entre vogais, quando ele está sozinho, ele tem som fraco. Quando ele está entre vogais, uma vogal de um lado, uma vogal do outro, e precisa, a pronúncia exige um som forte, aí é que eu coloco dois R's. No início não precisa, por quê?
O R no início não precisa, porque o R no início de palavra já tem um som forte. Assim, em início de palavra, usa-se apenas uma letra R. Lembrem-se disso, tá? Em início de palavra, só usa uma letra R, porque ele já possui um som forte, sendo escrito só um. Entre uma consoante e uma vogal, no meio da palavra, usa-se apenas um R. Quando tem uma consoante, uma vogal antes, uma consoante antes e uma vogal depois, tá? No meio da palavra, usa-se apenas um R. Vou já dar o exemplo. Depois de uma consoante N ou S, no meio da palavra, o R tem som de RR, tá? Depois de uma consoante N ou da consoante S, no meio da palavra, o R tem som de RR. Por exemplo, honra, percebam aqui um N, né? Então, depois do N, ele tem som de R, ó, honra, o som fica forte, ra. Aqui um S, Israel, ra. Então, sempre quando ele estiver depois da consoante N ou da consoante S, ele vai ter o som de RR, como o som forte, no caso. Não é para escrever RR, é só como se fosse o som do RR, que é o som forte. Em final de sílaba, usa-se apenas o R, tá? Pedalar, né? Falar, varrer, comer, usa-se apenas um R no final da sílaba, tá? Apenas um. Observe que essas palavras com tia, vamos pronunciar com tia. Carro, rede, parede, escuro, arroz, ferro, barro, beterraba. Percebam que as palavras todas têm o mesmo som da letra R ou tem som diferente? Tem som diferente, né? Algumas têm igual, por exemplo, carro está entre vogais, então eu fui preciso colocar dois R's, por isso que o som dele está forte, ro. No início de palavras, apenas um R, rede, também tem som forte, igual aqui os dois R's. Já que parede, escuro, ré, ró, está entre duas vogais e ele, como é só um, ele tem som fraco, tá? Arroz, ferro, barro, beterraba, está entre vogais e precisa se colocar dois R's, porque se colocar só um vai ficar arroz, ferro, baro e beterraba, né? Porque o R sozinho entre vogais tem som fraco. Para ficar forte, arroz você coloca dois, ferro, beterraba e barro, certo? Então, lembrando, no início de palavras, sempre uma letra R, tem som forte. Quando ele está entre vogais, que é só uma letra R, a gente lê ra, re, ri, ro, ru, rão. Quando ele está entre duas vogais e precisa ter som forte, né? Aí a gente coloca duas letras R para ficar ra, ré, ri, ro, ru, rão, tá? Depois da vogal, da consoante N e da consoante S, ele vai possuir o som de RR, ou seja, o som forte, como se fosse RR, não é para escrever, é como se fosse o RR, tá? Então, meus amores, bons estudos. Vamos lá praticar na gramática, concluir nosso assunto para nossa avaliação na próxima semana, tá bom? Tenham bons aprendizados e um ótimo dia. Um beijão, fiquem na companhia de Deus.